Fala, gente linda! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada! Você, querido concurseiro, e também para você, meu aluno do Missão 93, concurso que vai aprovar a maior quantidade de alunos no próximo curso do CBMDF, com certeza. Mas esse vídeo aqui é para todos vocês que estudam para concurso, como que eu passei no concurso público, mesmo trabalhando de CLT. E, meu irmão, eu trabalhava, se liga aqui que eu vou mostrar para você, se liga aqui. Eu trabalhava de 8 às 12 horas, de 8 a meio-dia, tinha intervalo de almoço e depois de meio-dia às 18 horas. E eu ainda trabalhava sábado, viu? Eu ainda trabalhava sábado de 8 até meio-dia no sábado. Aqui era de segunda a sexta. Pessoal, e como que eu fiz? Eu tinha um grupo de amigos, nós éramos 7 pessoas e a gente tinha um grupo de estudo. E dos 7, só 3 passaram no concurso do Corpo de Bombeiros. Eu sou bombeiro militar, para você que está chegando aqui no nosso canal. E como que eu fiz, mesmo trabalhando? Dos 7, tinham amigos que não trabalhavam, só estavam estudando. E eu fui o mais bem classificado e eu fui o primeiro a ser chamado. E dos 7, só eu e mais 2 fomos aprovados no concurso do CBMDF. Como? Como, pessoal? Como? Eu vou dar a dica aqui para você. Primeira coisa, foco. Foco. Quando eu comecei a estudar, eu já estava casado também, graças a Deus, estou casado até hoje com a minha amada esposa, temos 9 anos de casado. Eu casei em outubro de 2015, em janeiro de 2016 eu comecei a estudar. Voltei a estudar para concurso, eu estudei bastante tempo antes, mas nunca tinha estudado, né, da forma tão intensa. Fui classificado em outras provas, mas nunca tão bem quanto no Corpo de Bombeiros, que é o concurso único que eu passei e trabalhei de fato. E quando eu casei e comecei a estudar para o concurso, né, 3 meses depois que a gente casou, eu falei assim, irmão, eu preciso dar uma vida melhor para minha esposa, e essa era a minha motivação inicial mesmo. Eu queria dar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para minha esposa. Eu tirei ela da casa dela, né, dos pais dela, do conforto, para a gente se casar. Ela acreditou em mim e eu precisava dar uma vida melhor para ela. Então esse foi meu primeiro motivacional. E para alcançar isso eu tive que ter muito foco. E o que eu fazia, pessoal? Qual é a dica aqui para vocês? Ó? Perdão, aqui é 14, tá? Aqui é 14. De meio-dia às 14. Então, nessas 2 horas de almoço, o que eu fazia, pessoal? Eu estudava. Muitos colegas de trabalho dormiam, almoçava meia hora ali e de meio-dia e meia até 2 da tarde dormiam. E enquanto eles dormiam, eu estudava. E faltando 4 meses para a prova, eu tive, né, um ponto muito benéfico para mim, porque a minha prova do concurso do Corpo de Bombeiros seria em outubro de 2016, e aí por não sei qual motivo foi adiada para fevereiro. E eu escutei as pessoas que estavam estudando, ó, há muito tempo falar, tô desanimado, não vou estudar mais como antes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, ó, caladinho, falei, Deus me deu uma chance, e eu vou agarrar essa chance. Foco. Primeira razão de eu ter passado, foco. Nesses 4 meses, eu agarrei a oportunidade que Deus me deu e eu fui até o fim. Olhei para o alvo, que era a prova que seria em fevereiro, foi em fevereiro de 2017, e eu fui até o fim. Então, durante esses 4 meses, eu do trabalho saía às 18, ia direto para o cursinho, chegava mais ou menos 19 horas no cursinho, jantava, eu levava 2 marmitas para o trabalho, eu jantava no cursinho, tinha uma salinha lá específica, uma salinha lá meio isolada, eu jantava lá, às vezes eu esquentava a marmita no trabalho para comer lá no cursinho, e às 19h30 a aula começava, ia até mais ou menos umas 10h30, 11 horas, e eu lembro que eu chegava em casa mais ou menos às 11h, ficava com a minha esposa até meia-noite, porque eu tinha que ficar com ela, né? Porque se eu não desse atenção,
Vai que um dia eu chegava e uma chinela maior que a minha tava lá. Brincadeira. Minha esposa é uma mulher de Deus, jamais faria isso comigo, uma mulher fiel e temente a Deus. Eu tenho certeza que isso jamais aconteceria. Mas eu tinha que fazer minha parte, né? Tinha que estar ali dando atenção para ela. Então eu ficava com ela ali mais ou menos de 11 à meia-noite. E faltando 4 meses para a prova, eu ficava de meia-noite até as 3 da manhã estudando. Isso durante 4 meses. Por 4 meses eu estudava de meia-noite às 3. Eu dormia 3 horas por noite. Isso aqui, ó, de segunda a sexta. Acho que sábado também, não lembro como é que era sábado. Mas acho que eu não chegava a estudar esse horário no sábado, mas de segunda a sexta, sem falta, eu estudava. Eu lembro de ter dias de 1h30 da manhã, eu já estava exausto. Eu falava assim, mano, eu não posso parar, eu não tenho opção de parar. Eu tinha um quadro branco e eu fazia resumo mnemônico. Meu irmão, eu fazia muito esquema. Vou dar a dica para vocês aqui, ó. Esquema e mnemônicos. Mnemônicos, acho que é assim que escreve. Meu irmão, eu inventava mnemônico de tudo que vocês imaginarem. Tudo que vocês imaginarem eu tinha um mnemônico. E foi assim que eu fui aprovado. Então eu fazia muito esqueminha, mnemônico, formas de decorar as coisas loucas. Eu lembro de tirar foto, mandar para meus amigos zoarem de mim. Zoarem na amizade, né? Ah, você tá louco, que coisa lombrada isso que você tá fazendo. Mas deu certo. Deu certo. Foco. Segunda coisa, pessoal, fundamental para você passar. Planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu falo de organização de estudos. Um grande erro dos concurseiros, como eu cometi muitos e muitos meses esse erro, é sentar na biblioteca e falar, o que eu vou estudar hoje? Ah, vou estudar Direito Administrativo. Aí eu sentava, abria um livro desta lapa de Direito Administrativo, dava meia hora, eu falava, nem, velho, vou estudar Direito Constitucional. Começava Direito Constitucional, dava meia hora, vou fazer exercício de Direito Constitucional. Pegava uma outra lapa de livro desse tamanho, só de exercício de Direito Constitucional. Eu lembro que tinha 1000 questões de Direito Constitucional. E fazia. Dava uma hora, velho. E a tarde toda passava e eu não estudava nada. Nada. PN. Sabe o que é PN? Praticamente nada. Porque sem planejamento você não vai ter condições de passar. Como que eu passei sendo funcionário de CLT numa concessionária? Ralava o dia inteiro, irmão. Entregava carro. Tinha que cuidar da lavagem de carro, da organização do carro, acessórios do carro, pagamentos do carro. Entregava o carro para o cliente limpo, lavado, perfeito. Como? Planejamento e foco. E foi isso que me fez passar. E ter uma coisa para te motivar, né? Você tem que ter um motivo. Você tem que ter um motivo. Um motivo, algo para te motivar. Motivação. O que te motiva a agir? O que te motiva a ter ação? No meu caso, era ter uma qualidade de vida melhor para minha esposa, era ter uma qualidade de vida melhor para mim. Então, isso que me motivou a estudar e renunciar ao que eu renunciei. E a dica para ter um planejamento bem feito. No sábado, eu não estudava no trabalho, eu era mais tranquilo, sempre lá no meu trabalho, sábado era tranquilo, não tinha entrega de carro. E de 8 a meio-dia, o que eu fazia? Eu fazia o meu cronograma da semana. Pessoal, eu colocava tudo que eu ia estudar de segunda a domingo. De segunda a domingo. No sábado eu fazia isso. Tudo que eu ia estudar, não apenas a matéria, mas os assuntos. Então eu ia estudar português, o que eu colocava? Classificação, gramatical, sei lá, nem lembro mais. Eu colocava exatamente, era videoaula, adjetivos, videoaula 1, 2 e 3.
eu colocava exatamente, então eu sabia onde eu tinha parado, eu sabia onde eu ia continuar e eu tinha tudo organizado. Eu não colocava, presta atenção, não é só pôr a matéria, é o que da matéria, o assunto da matéria, como que eu estudar, se eu estudar por PDF, se eu estudar por videoaula, se eu estudar por exercícios, eu colocava exatamente a forma. Irmão, se você quer ser aprovado, você tem que ter planejamento, organização. Então, se você deseja ser aprovado no concurso público neste ano, primeiro lugar, foco. Segundo lugar, planejamento. E terceiro lugar, uma motivação. Deus abençoe, bons estudos. E se quiser ter um coach específico aí para te ajudar a passar, é só me chamar aí no Instagram, @Estevão Aguiar, que vai ser uma honra te ajudar nesse processo. Estevão Aguiar, _. Deus abençoe. Foco, força e fé e bons estudos. Valeu!